Oi, amores! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a mais uma aula, nossa aula de História. Você vai pegando o seu livro, abrindo na página 48. Hoje as nossas atividades vão da página 48 até a página 54, somente o lado A. Vamos lá? Hoje a gente vai estudar sobre os movimentos nativistas. Tá? Como vocês sabem, o Brasil era colônia de Portugal, então tudo era dominado pelos portugueses. Desde a extração do pau-brasil até a produção de cana-de-açúcar, tá? Depois da descoberta do ouro e também das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser dominados pelos portugueses. E aí, com o passar do tempo, o governo queria cada vez mais ouro, mais pedras preciosas. E aí o sentimento de revolta foi gerado, foi dominando os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e também da injustiça que eles sofriam por Portugal. Por essas razões que aconteceram várias revoltas, tá? Em diferentes locais do Brasil, e as principais revoltas foram Revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, que aconteceu em 1708, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, que aconteceu em 1710, a Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, em 1720, e também a Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais em 1789. Agora a gente vai conhecer um pouco cada uma dessas revoltas. A gente vai fazendo a leitura e vocês acompanham aí no livro de vocês, tá? Vamos lá? A primeira revolta que aconteceu foi a Revolta de Beckman. Aconteceu no Maranhão em 1684. Quem foi que iniciou essa revolta? Os irmãos Manuel e Tomás Beckman. Aconteceu, devido ao desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi criada por Portugal, e estava tendo problemas com o abastecimento da região, e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema também era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu esse acordo. E aí o resultado foi a escravização dos indígenas, e essa atitude não era permitida pelos jesuítas. Eles lutavam contra esse tipo de escravidão, por isso que aconteceu essa revolta. Qual foi a consequência? Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. Fizeram também isso com a Companhia de Comércio, prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Terminou logo após um ano, quando o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Outra revolta que aconteceu foi a Guerra dos Emboabas. Ocorreu em Minas Gerais no ano de 1708 e foi comandada por Manuel Nunes Viana. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram eles que descobriram o ouro, mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, que significa gente que vem de fora, ou forasteiros. Qual foi a consequência? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição. Isso porque os paulistas caíram em uma emboscada, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que eles se entregaram às armas, todos foram mortos pelos emboabas. Essa guerra terminou quando o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Mais uma guerra foi a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco no ano de 1710. Era comandada pelos senhores de engenhos, que eram os olindenses, e mascates recifenses. Qual era a causa dessa guerra? Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, na grande maioria, eram ricos senhores de engenho. Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram chamados de mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei, então, atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Qual foi a consequência dessa guerra? Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. E aí, revoltados, invadiram o Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o Pelourinho,
que é o símbolo de autoridade e poder. Essa guerra terminou quando os chefes dos holandeses foram presos e enviados para Lisboa, que é a capital de Portugal. Seus bens foram confiscados pelo governo e Recife tornou-se sede da capitania de Pernambuco. Mais uma guerra, que foi a revolta de Filipe dos Santos, aconteceu em Minas Gerais em 1720 e era comandada por Filipe dos Santos. Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento de impostos, chamado quinto, ou seja, 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Essa guerra teve como consequência, algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, que eram chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechassem as casas de fundições. Com medo, o governo prometeu atender essas reivindicações. Essa guerra terminou quando o governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. E a última revolta, ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789 e foi comandada por Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Aconteceu porque o governo português ameaçou aplicar a derrama, que era a cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades da região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprar de Portugal. E a cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Ou seja, se o objetivo do rei de receber 1.500 quilos de ouro não fosse alcançado, então quem tinha que pagar o restante era a população. Então os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor para poder pagar a quantia que faltava. Portugal ainda proibiu também o uso de estradas do interior para o litoral, com medo de acontecer o contrabando do ouro. Qual foi a consequência? Os padres, também poetas, escritores, mineradores, militares e outras pessoas se uniram para lutar contra essa opressão desse governo. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos que eram cobrados e também construísse as fábricas. Eles também queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, eles não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Essa guerra acabou quando o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E Joaquim José da Silva Xavier, que era o chefe, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Por isso, que tem o feriado dia 21 de abril, que é comemorado o dia de Tiradentes. Como vimos, as pessoas que participavam desses movimentos eram brasileiros, idealistas e cultos, pertencentes às classes abastadas, que eram as classes mais ricas, que tinham apoio de padres, militares, entre outros. Entre esses confidentes, como vocês sabem, tinha um homem simples do povo, que era chamado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por quê? Porque ele aprendeu com o seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. E ele também exercia essa profissão de mascate, garimpeiro e também alferes da cavalaria. Quando o movimento foi denunciado pelo Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena ordenou que prendesse os revolucionários. Só que Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria caso alguém mais tramasse contra Portugal. No reino era muito comum a sentença de morte para os traidores. E aí, essa prática era o enforcamento e também a guilhotina. Pela sua bravura de lutar ou morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos
Tiradentes, o Marte da Inconfidência Mineira. Observe que no livro de vocês, na página 51, tem uma curiosidade, tá? É a bandeira, essa imagem é a bandeira de Minas Gerais, a atual bandeira, que foi baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e também a independência do Brasil. Essa bandeira carrega o lema dos Inconfidentes, né? Aqui vocês podem observar que tem libertas que sera também, né? Em latim, que na verdade significa liberdade ainda que tardia. Amores, agora é com vocês. Baseado no que a tia explicou e que vocês estudaram também no livro, hora da atividade. Começando na página 52 e vai até a página 54, somente o lado A. Não esqueçam de ler o conteúdo caso vocês ainda tenham alguma dúvida. E aí vocês podem também estar me chamando, perguntando, né, dizendo qual é a questão que vocês não estão conseguindo resolver, que a tia vai ajudar. Lembrar também de mandar a foto da tarefa concluída, tá? Então você já capricha na sua letra, tira a foto e manda pra tia corrigir. Beijos, amores. Até daqui a pouquinho na próxima aula.